Ontem nós falamos aqui sobre a verdadeira e a falsa adoração. Pelo contexto, que se apresentou aqui dos corais que vieram adorar a Deus. E nós usamos o texto de João 4, alguns versículos desse texto. Hoje eu vou usar um só, para tomar como base, porque eu quero falar hoje também sobre o tema, mas sobre o verdadeiro e o falso cristianismo que nós estamos manifestando. Ok? Então eu quero que você abra a Bíblia comigo em João, no capítulo 4, e nós vamos ler apenas o versículo de número 23. João 4, 23. Nessa conversa assim tão edificante que Jesus Cristo teve com aquela samaritana, e ali então ele traz alguns elementos maravilhosos acerca da adoração, inclusive uma explicação a ela, de como procede o caráter da verdadeira adoração, ou qual é o caráter da verdadeira adoração. Nós não vamos entrar aqui, nesta revelação sobre a adoração, mas vamos falar sobre o cristianismo, sobre a nossa fé, sobre o evangelho que temos vivido de uma forma geral. Então, João, capítulo 4, versículo de número 23. O texto da palavra de Deus diz o seguinte, essa é uma fala de Jesus Cristo, tá? Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses o que o Pai procura para seus adoradores. Olha que texto maravilhoso, hein? E eu disse ontem que quando Jesus Cristo fala sobre os verdadeiros adoradores, ele estabelece uma verdade paralela, que é a existência daqueles que são falsos adoradores. Não é que Jesus Cristo disse que o Pai procura os adoradores, porque aí nós poderíamos então compreender que existem os que adoram e os que não adoram, aqueles que rejeitam a revelação divina, aqueles que não creem na existência de Deus como a Bíblia o revela, e estes não são adoradores, eles escolheram não adorar ao Criador, preferem às vezes adorar criaturas e se prostram às imagens de escultura, na verdade, fazem desses ídolos os seus deuses e outras coisas mais. Mas quando Jesus fala sobre os verdadeiros, ele estabelece a verdade paralela de que existem os falsos, e da mesma forma, existe um verdadeiro cristianismo e um falso cristianismo. Um cristianismo que se manifesta segundo aquilo que é, ou que tem como base a revelação da palavra de Deus. Mas existe um cristianismo que não vai por essa via. E há alguns elementos que nós precisamos identificar, sabe por quê? Porque nós não queremos manifestar um falso cristianismo, mas isso às vezes acontece. E nós temos que ter todo cuidado. E nós não estamos falando aqui que a manifestação de um falso cristianismo, ela tem a atuação, de Satanás, é um inimigo que possuiu alguém, que está ali, um espírito de engano, qualquer coisa desse tipo. Às vezes se dá dessa forma, mas às vezes nós mesmos permitimos que sejamos conduzidos por um tipo de evangelho que não tem respaldo na palavra de Deus. Então, a pergunta é, você tem agido como um verdadeiro cristão? Você tem essa capacidade de se autoavaliar e responder isso? Eu tenho agido como um verdadeiro cristão, que é dentro do ambiente congregacional, dentro dessas quatro paredes, que aqui, de certo sentido, é até mais fácil, Existe aqui a corroboração de várias questões que te dão este respaldo para você ser um melhor cristão. Você tem aqui palavra de Deus, louvores, irmãos, então todo mundo está olhando para você, então você está bem mais contido do que talvez você seja lá fora, em relação à vivência de algum mau hábito, ou de alguma coisa que possa denegrir este evangelho, não o evangelho que eu digo na sua essência, mas o evangelho que está em você, ou o evangélico que é você, a sua fé. Então ontem nós falamos sobre a verdadeira e a falsa adoração, mas hoje eu quero falar sobre o verdadeiro e o falso cristianismo. Nós vimos ontem que o que identifica o verdadeiro é o seu caráter, e o caráter é
caráter de alguém ou de algo é o conjunto de qualidades que o distingue. Então, o verdadeiro caráter cristão, ele possui qualidades que o distingue das outras pessoas, do caráter de outras pessoas. Você quer conhecer um verdadeiro cristão? Então você precisa observar os frutos que existem na vida dele. Porque é isso que a Bíblia nos ensina. O grande problema é que muitas vezes, quando nós nos aproximamos das pessoas, nós olhamos a árvore, em vez de procurarmos conhecer os frutos que ela manifesta. E muitas vezes, quando nós olhamos para as pessoas, e nós estamos olhando a aparência delas, nós estamos olhando o conhecimento delas, nós estamos olhando muitas vezes aquilo que elas revelam de si mesmas, mas a própria palavra diz que enganoso é o coração do homem, tremendamente corrupto, quem o conhecerá. Nós só vamos ver aquilo que elas querem dar a conhecer. Jesus, ele deixa claro que nós precisamos buscar o fruto, quando ele vai àquela figueira e ele a vê frondosa. Então, pensando que havia fruto ali, diz o texto sagrado, ele vai até ela e ele não encontra frutos. Ele não encontrou o que buscava. E o que é que ele faz? Ele amaldiçoa aquela figueira, e aquela figueira não produz mais. A Bíblia nos ensina a procurarmos, a observar o fruto que existe na vida de cada um de nós cristãos. Então, para que você conceitue um verdadeiro cristão, não olhe a aparência dele. Talvez ele esteja com aquela Bíblia deste tamanho, que tem umas Bíblias que parece que foi feita assim para gigante, né? Uma Bíblia desse tamanho debaixo do braço. Então você bota aquele vestido que vai lá nos pés, tem aquele ar, né, ou aquele terno bem abençoado, com uma gravata desse tamanho, e tem aquela aparência. A aparência é algo enganoso, irmão. A aparência nos ilude. Uma árvore pode estar frondosa, como exemplo citado aqui, e você não encontrar fruto nela, ou o fruto dela ser um fruto que não seja aprazível, não seja doce, não seja palatável. Que grande decepção é quando a nossa expectativa em relação à vida de um cristão, de um irmão, é frustrada. E nós procuramos e não achamos aquilo que, obviamente, caracteriza ele como um verdadeiro cristão. Então a palavra de Deus vai dizer que nós precisamos buscar o fruto do Espírito, porque isso é o que vai nos caracterizar como um verdadeiro ou um falso cristão. E a Bíblia diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e que contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos, porque a obra da carne é manifesta também através do seu próprio fruto. E ele fala sobre isso, nós não vamos entrar aqui, mas é o que Deus está querendo nos dizer, é que nós precisamos conhecer o caráter das pessoas, para que nós saibamos quem elas são de fato. Agora tem um detalhe, conquanto existe em nós, às vezes, uma dificuldade dessa avaliação, até porque, como eu citei aqui, é mais fácil que a gente procure enxergar o exterior das pessoas, ou aquilo que as pessoas dão a revelar de si mesmas, do que nós esperarmos a revelação que vem do Espírito, através do fruto que aquelas pessoas vão manifestar. A gente procura ser imediatista até na nossa avaliação, quanto às pessoas. Então, bastou ter um sorriso, uma fala de crente, está tudo bem, não é verdade? Aí é gente muito boa, aí é gente de primeira, vixe, ali uma bênção. E quantas vezes eu já ouvi essa história? Ai, porque aquela pessoa é uma bênção. No outro dia está estampado lá o escândalo que não tem mais tamanho. Cadê aquela bênção que tu falou, irmão? Foi obra do diabo, não é verdade? Então, aí o diabo leva a culpa de tudo. É a simplificação, não é? É a simplificação dos nossos erros. Joga para cima do diabo que está tudo certo, mas não é. Nós somos responsáveis por nós mesmos. É claro que ele vai dar uma cooperada nessa situação, mas e cadê a tua responsabilidade? Você é responsável por você mesmo, pelo desenvolvimento da sua fé, pela firmeza da sua vida espiritual. Então nós vimos ontem, primeira coisa, foi isso, o que identifica o que é verdadeiro. E depois, nós vimos também o que caracteriza o que é falso.
Porque se nós temos que conhecer como identificar o verdadeiro, precisamos também aprender a identificar o que é falso. Do ponto de vista das coisas espirituais, nós precisamos estar alertas. Jesus disse: estejam vigilantes em todo o tempo, porque tem muita gente que está chamando. Você sabe que a palavra de Deus diz assim: olha, não sigais a multidão. Nós chamamos de conjuração aquilo que as pessoas chamam de conjuração, disse Deus a Isaías no capítulo 8 do livro de Isaías. Tá? E não siga a multidão. Sabe por quê? Porque existe aí um ditado que diz que Deus está no meio da multidão, não é verdade? Mas isso é uma falácia, isso é uma mentira. Né? Não vá atrás de multidão, não. Segue essa palavra aqui que dá muito mais certo. Tem gente que é fascinado por multidão, onde tem um ajuntamento grande de pessoas, e dizer: é ali que eu quero estar, porque ali as coisas estão acontecendo. Às vezes é o inverso. É ali onde os princípios estão se desconstruindo. Ali é onde existe aquilo que você não deve se associar. Então não tenha pressa em seguir multidões. Segue Jesus, que vai dar tudo certo. Sabe que as multidões iam ali atrás de Jesus, e às vezes você, influenciado pelas multidões, vai ser influenciado pelo propósito deles buscarem a Cristo. Você precisa conhecer a Cristo pessoalmente, para que seja influenciado pelo amor de Cristo, pelo caráter de Cristo, e por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida. Então é muito importante isso, mas nós também vimos o que caracteriza o falso. E o que caracteriza o falso? A imitação. A imitação, que é a substituição do que é original por aquilo que é falso. Olha só, a imitação nós vimos ontem que tem como objetivo enganar aquele que quer ver. Quando você compra algo que é uma imitação de alguma coisa, tem um objetivo claro naquilo ali. Você está reproduzindo o que é verdadeiro naquilo que é falso. Então você compra um óculos que é uma imitação. E qual é o objetivo? Não é você ter um óculos. O objetivo é que as pessoas vejam que você tem algo que parece ser o que não é. Então eu tenho uma marca de alguma coisa, eu uso algo de uma marca falsa. Isso tem claramente o objetivo de enganar. É assim ou não é? Porque senão você comprava qualquer marca. Isso não importaria, mas quando você investe em algo que é uma falsificação, que é uma imitação, e não estou dizendo que toda imitação tem essa característica de ser uma falsificação, não é? Tem coisas que são legais, você compra se você quiser, mas você está sabendo, mas qual é o objetivo de você comprar? É lindo, é bonito, botei lá em casa, tudo bem, mas muitas vezes é produzir um engano, que você está usando aquele sapato, que parece ser de uma marca que não é. Então eu vou copiar aquele sapato de marca, aquele sapato lá, sabe que as pessoas às vezes veem e falam assim: uau, quanto é que custa isso aí? Custa dinheiro de comprar um carro, misericórdia. Aí a pessoa vai e diz assim: eu não posso ter, mas eu vou comprar uma imitação aqui. Tudo bem, agora qual é o seu objetivo? É que as pessoas pensem que eu estou usando o que é verdadeiro. Então, a intencionalidade é algo terrível, não é? Porque isso determina a tua motivação. E é o que Deus está observando. Muitas vezes a imitação traz isso, o desejo do engano. O desejo do engano. A imitação não agrega valor. Quanto é que custa o que é original? Quanto é que custa o que é uma imitação em relação ao que é original? Um valor bem menor. Porque existe uma diferença entre o que é verdadeiro e o que é falso. O que é verdadeiro traz valor. E você se motiva, muitas vezes, a pagar mais. Mas olha só, é mais fácil ter uma imitação. E aí que pega muitas pessoas. Porque é mais fácil trazer uma falsa adoração do que uma verdadeira. É mais fácil viver uma falsa vida cristã do que uma verdadeira. Porque tem gente que tem nome de que vive, mas está morto. Existe uma falsa, fé em seu coração. E aquilo que ele está manifestando. E a imitação também, nós vimos ontem que não gera expectativa.
A imitação não gera expectativa, sabe, querido? Porque quem vem prestar um verdadeiro culto espera agradar o coração de Deus, espera alcançar o coração de Deus. Mas quem não vem não espera nada. Ele espera receber alguma coisa, mas entregar ele não espera nada. Ele não espera que Deus vai se agradar dele. Quando muitas vezes o teu corpo está aqui, mas a tua mente, você sabe, muitas vezes está em coisas que você não pode nem nominá-las. Seu coração está em coisas que você não pode externar. Você não está aqui para cultuar a Deus. Talvez para receber algo de Deus, talvez para cauterizar a sua mente. Então, a gente vê que essa coisa acontece desde o início da palavra. Nós falamos sobre o exemplo de Caim, não vamos voltar a ele. Mas eu quero dizer uma coisa para você: você precisa fugir do falso cristianismo, porque nenhuma imitação é aceita por Deus. Você não vai encontrar na Bíblia nenhuma imitação que é valorizada por Deus, que é aceita por Deus. Nenhuma. Todas as vezes que a palavra de Deus vai falar sobre aquilo que substituiu o que era original, sobre aquilo que substituiu o que era verdadeiro, vai falar de uma forma pejorativa. E há algumas situações que a Bíblia traz. Você quer ver uma? Quando Roboão teve o templo do Senhor e o seu próprio palácio saqueado por Sisaque, o faraó vigente, sabe o que ele fez? Todos aqueles escudos e pavês que seu pai tinha feito de ouro batido, algo riquíssimo, que impressionava quem os via, era algo extremamente relevante, e toda aquela riqueza que ele tinha preparado para honrar a Deus colocando no templo, e as riquezas pessoais que ele tinha, foram levados por esse rei. O que ele fez? Ele bateu latão, mandou que se batesse e se fizesse escudo de latão, e a palavra de Deus fala isso, mas fala para mostrar como é o declínio. É você deixar de ter o original para trazer a substituição por aquilo que não tem valor. Esse é o problema muitas vezes. É quando nós validamos o que não tem valor. E às vezes nós estamos assim, pastores, validando o que não tem valor, chamando de santo o que é profano, batendo palmas para aquilo que deveria ser criticado. Tudo muitas vezes em nome, de um politicamente correto, que às vezes entra e a gente tem que ter cuidado. Eu não falo só no âmbito da nossa relação congregacional, mas da nossa vida. Às vezes a gente convive com gente que pratica todo tipo de coisa e a gente está ali de sorriso aberto, numa mesa de escarnecedor, em nome de não perder uma amizade. Vem cá, não está escrito na palavra que mais nos importa agradar a Deus do que os homens? Nós precisamos confrontar o pecado na vida das pessoas com amor. Nós precisamos falar a estas pessoas dos seus erros com amor. Mas não adianta você chamar de santo aquilo que Deus não chama de santo, porque é um engoldo que vai, como um buraco negro, fazer com que você seja atraído. Isso vai te atrair, vai te envolver, e de uma forma completamente errada. Você precisa fugir do que é falso, porque Deus não tem acordo com o que é falso. É necessário que vivamos o que é verdadeiro, um verdadeiro cristianismo. Então, olha só, qual o caráter do falso cristianismo? Estamos falando sobre o que é falso, e aqui eu quero entrar com você. Qual o caráter do falso cristianismo? A Bíblia está cheia disso. Nós podíamos falar da falsa fé desde o Antigo Testamento, mas para nos apegarmos aqui ao Novo Testamento, eu quero compartilhar algumas coisas com você nessa manhã. Uma das coisas que eu vejo que mais caracteriza um falso cristianismo é a imitação do objeto do culto. A quem você veio cultuar nessa manhã? Você veio cultuar ao Senhor da igreja. Você veio adorar a Jesus. Mas a imitação do objetivo do culto, muitas vezes, está presente. É o que nós chamamos de culto antropocêntrico, que é um culto destinado aos homens e não a Cristo, que é o centro de todas as coisas, que deve ser o centro de nossa vida e quem deve ser o objeto do nosso culto. Mas nós temos visto em uma escala cada vez maior um culto antropocêntrico,
colocando o homem no centro. As mensagens são feitas para os homens, as canções são feitas para os homens, tudo que é feito são para os homens. Muitas vezes é um tapete vermelho, que é para eles se sentirem honrados. Que sentir honrado? A nossa honra é servir a Cristo, irmãos. A igreja proporciona, dentro da sua possibilidade, que for melhor, porque nós amamos uns aos outros, queremos o melhor uns para os outros. É normal isso? Não é nada de normal isso. Nós estamos ali fazendo um elevador, não é para tornar a Igreja Batista da Paz uma igreja chique, não, é por uma necessidade. E temos uma escada aqui elevada, é por uma necessidade, senão não é gastar esse dinheiro nesse elevador, não é verdade? Mas olha, se não é assim, mas muitas vezes o que nós estamos buscando é isso. O que a palavra de Deus nos ensina é completamente contrário. Paulo escrevendo aos Filipenses, para usar um só texto, no capítulo 2, dos versículos de 5 a 11, o que é que ele vai dizer? Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele, Jesus, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Então vem, por isso Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é o objeto da nossa adoração. O objetivo do nosso culto é adorar a Cristo e não aos homens. Não estamos aqui por causa dos homens, nós estamos aqui por causa do Senhor. E há uma promessa dele que diz: onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Mas desconfie daquela igreja que trata você, sabe, como que se você fosse muito mais do que você é, que quer me tratar, me colocando em um patamar muito maior do que eu sou. Nós precisamos saber quem somos, irmãos. Nós somos pecadores, claro, pecadores arrependidos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, mas você sabe que em nosso corpo, ou seja, na nossa carne, não habita bem algum. Você sabe a luta que você mantém contra as inclinações da sua carne. Você sabe como é fácil você está pensando em coisas pecaminosas. Você sabe como, se você deixar, essa carne te inclina para o que é errado. Você sabe o quanto você pode ser egoísta se o Espírito Santo não estiver realmente no controle da sua vida. Você sabe o quanto você pode apenas buscar os seus próprios interesses e não olhar para o interesse de outras pessoas. Você sabe tudo isso. Quantas vezes pessoas que, é porque eu e faço e aconteço, mas tem uma facilidade de falar mal dos outros, não é verdade? De criticar, de maldizer. Você sabe, se você não botar trava na sua boca, essa linguinha sua aí vai fofocar até onde não pode mais. E você vai chamar isso de quê? De bênção? Não, a Bíblia chama de maldição. Você sabe que se você não tiver cuidado, você vai murmurar um bocado. Então não me venha dizer que nós somos aquilo que nós não somos. Nós temos que entender o nosso lugar. E no culto, o nosso lugar aqui é o lugar dos adoradores. A gente tem visto a idolatria crescendo no meu evangelho. Diz assim, mas pastor, não vê imagem na igreja. Não, você não vê imagem na igreja, mas existe uma idolatria aos ídolos humanos, não é verdade? Aos homens. Uma idolatria aos homens. Você às vezes marca o culto, vai cantar fulano de tal ali, acabou. Ninguém vai para a igreja não, todo mundo vai ver fulano de tal. Grita, arranca os cabelos, é uma coisa de doido, moço. É por isso que eu não gosto de ninguém me chama para ir para show, eu não vou. Agora se tiver um louvor ali na igreja, uma benção e tal, aí é diferente. Mas essas coisas não dá para mim ter comunhão com isso. Porque eu vejo esta adoração e as pessoas muitas vezes não têm esse sentimento. Isso nunca acaba bem. Um determinado personagem que hoje está na cadeia,
que era uma cantora, pastora, extremamente celebrada na cidade do Rio de Janeiro e em todo o Brasil, que tinha, assim, uma postura extremamente piedosa, adotou não sei quantas crianças, não é verdade? Que quando entrava na igreja para ir para o altar, tudo tinha que se apagar e uma fumaça densa subir no altar. Então chegava aquela, sabe, aquela pessoa ali em meio à aclamação do povo, a igreja ali imensa, lotada, e todo mundo ali naquele frenesi, cheio de euforia, não é? E aquela euforia traduzia uma adoração, uma idolatria, estava ali, aparentemente oculta aos olhos de muitos, mas revelada aos olhos de Deus. Agora procura onde está. Você, para ver hoje, tem que ir numa penitenciária fazer uma visita, né? É triste isso, irmãos, mas nós temos que lidar com a verdade se queremos ser libertos. Jesus disse: conhecereis a verdade, ela vos libertará. Quando nós perdemos o alvo da nossa adoração, nós vamos manifestar um falso cristianismo, e a gente tem que ter cuidado com isso. É por isso que essas palavras, elas alertam o nosso coração. Mas olha só, a imitação da comunhão. Existe a imitação da comunhão, que revela um falso cristianismo, que demonstra um falso cristianismo, o que o Senhor vai chamar na sua palavra de hipocrisia. Olha o que Jesus, citando Isaías, fala em Mateus 15, de 7 a 9. Hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Preste atenção, todos os elementos para uma boa comunhão, não é verdade? Eles aqui tinham aparente honra, aparente adoração, aparente manifestação da palavra, através da doutrina, né, a palavra ensinada ali. Tudo isso parecia levá-los à condição de uma comunhão com Deus. Mas Jesus vai dizer: hipócritas, porque a hipocrisia, ela é demonstrada através de uma falsa comunhão com Deus. Então, o cara que diz que tem comunhão com Deus e não tem, ele é um hipócrita, ele é fingido aos olhos do próprio Senhor Jesus Cristo, que revela isso. E a gente tem que ter cuidado. Sabe por quê? Porque às vezes nós estamos deixando de manter a nossa comunhão com Deus, mas não queremos deixar de manter a aparência da comunhão. E quando nós queremos ter a aparência de quem tem comunhão com Deus, sem ter comunhão com Deus, a Bíblia chama isso de hipocrisia. Então eu posso chegar aqui e me derramar na presença de Deus, mas será que eu faço isso quando estou a sós com Deus? Será que eu reservo um tempo para buscar a Deus? Então, parecer ser não é ser. Não adianta parecer ser. E muitas vezes nós queremos que as pessoas pensem que somos, porque nós queremos manter a nossa imagem. E quantas pessoas já declinou de uma posição primeira na sua fé, no seu ministério, na sua vocação, e já não são mais o que são, mas tem que manter as aparências. E essa era a questão com esse povo. O que Jesus batia era em relação a isso. Não é porque eles tinham apenas declinado de uma posição de fé, mas porque eles tentavam dissimular o que verdadeiramente acontecia na vida deles. E esse é o problema com a hipocrisia. Porque, querido, se você está fraco, e se você coloca isso de uma forma transparente, diz: olha, eu estou precisando melhorar, eu estou fraco, eu não estou tendo comunhão com Deus como eu deveria ter, eu não tenho lido a palavra de Deus, eu tenho orado muito pouco. Ora, a verdade liberta. E não só Deus, mas todos nós vamos te dar apoio. Agora, quando você quer manter a aparência, nem Deus e nem ninguém vai estar de acordo com isso, porque há um espírito de engano que está promovendo essa hipocrisia. É a imitação de uma verdadeira adoração, e aquilo que é falso vai se manifestando.
E quando há hipocrisia, não há um verdadeiro cristianismo. Já viu um verdadeiro cristianismo na vida de um hipócrita? É porque eu, é porque eu, é porque eu, é porque eu. Vai viver com ele, vai comer 1 quilo de sal com ele, que tu vai ver que miséria. A gente tem que ter cuidado. Ainda bem que você não conhece ninguém assim, não é? Mas não é fácil, né, irmãos? Jesus Cristo teve que... E ele se irava. A gente vê aqui que a palavra dele sempre era dura, né? Mas a gente também encontra na palavra de Deus algo que demonstra um falso cristianismo, que é a imitação de um verdadeiro serviço. Você é servo mesmo? Pergunta quem está do teu lado, olha para ele e pergunta: você é servo mesmo? Porque tem muita gente aí que quer ser senhor, não é verdade? Que quer ser servido, mas não quer servir. Essa bênção quer ser servido, mas ele não quer servir. Agora eu te pergunto, Deus te chamou para ser servo ou para ser servido? Deus te chamou para ser servo, não é verdade? Agora, é claro, se há servo do teu lado, você vai ser servido pela instrumentalidade da vida do teu irmão, mas não que você tenha vindo para prestar um culto onde você vai ser servido, porque a sua intenção é essa: eu vim aqui, eu quero assim, eu quero assado, eu quero desse jeito, não gosto assim, acho melhor daquela forma, acho que deve ser assim, acho que deve ser assado. Problema seu. Não é assim, irmão. A única coisa que você deve ter como critério aqui, que você não pode abrir mão, é o seguinte: eu quero que seja verdadeiro, eu quero que seja santo, eu quero que seja de boa fama, eu quero que apresente o que realmente é respaldo pela palavra de Deus. Que não é tchau, não é verdade? Então nós precisamos ter essa consciência. Agora veja se não é assim na palavra do Senhor, porque Deus, Ele vai falar até sobre aqueles que se dizendo ser servos não são, mas eu não quero nem entrar nessa seara, porque tem muita gente. Olha, isso aqui se cumpre na vida de muitas pessoas, olha só: nem todo o que me diz, Mateus 7, 21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu, que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Então eu direi a estas pessoas claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Mas eu nunca vi. Hoje, como nós estamos, você conhece uma pessoa que está aí vivendo sua vida do jeito que quer, acabou de vir da balada, tomou todas na balada. Pergunta a ela que ela é uma crente fiel. É crente fiel. Não vem à igreja, não tem compromisso com a igreja, quer saber de igreja. Mas na cabeça dela é crente fiel. E o povo só pode estar surtado, porque não é possível. E a gente vê pessoas assim o tempo todo. Meu Deus, você está na prática do que é errado. Não, né? Ai, Deus fala comigo, eu tenho uma intimidade com Deus. Pensa num povo de intimidade com Deus. Tem uma intimidade com Deus, em nome de Jesus, está repreendido, cheio desses chavões. É que já sabe, o evangélico para produzir chavão é especialista, e o povo pega lá fora, né, e sai com esses chavões lá para fora, como que se isso tivesse algum tipo de efeito prático, que não tem nenhum. Se não houver uma fé verdadeira embutida nessas afirmações, né? Não adianta você falar reda Satanás, show Satanás, isso não vai fazer efeito nenhum se você realmente não tiver uma fé embutida no seu coração. Mas olha, esse texto é um texto pesadíssimo, de Mateus 25, aonde a palavra de Deus vai nos trazer aqui a imagem daquele falso servo, de um serviço que não é verdadeiro, né? E ele diz assim: pois será um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. Não importa quantos talentos você tem. O que importa é que se Deus te deu um talento, que te considera servo. Todo mundo aqui tem talento, irmãos. Talvez alguém tenha talentos a mais que você, isso não importa. O que importa é que você recebeu, porque Deus te considera servo. Mas o servo que tinha recebido um talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro. Escondeu, versículo 18, tá? Escondeu o dinheiro do seu senhor. Versículo 26. Mas o senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei.
Então você deveria ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. No versículo 30, então, ele diz: quanto ao servo inútil, lance-no para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dente. O falso serviço é aquele serviço que não é prestado segundo aquilo que o Senhor especificou. Você não pode servir a Deus do jeito que você quer. Você tem que servir a Deus como você foi chamado para servir, fazendo aquilo que o próprio Senhor vai propor a você. Então tem gente que quer fazer as coisas à sua moda, do seu jeito. É assim ou eu não faço. Não, assim eu não quero. Eu só quero do meu jeito. Não é do seu jeito, é do jeito de Deus. É do jeito que o Senhor deseja. Olha a cabeça desse camarada. Claro, isso aqui é uma parábola, tá? Mas vamos analisar, trazendo aqui para aplicação para um fato real. O que ele pensou? Não, Jesus mandou, o Senhor mandou que eu negociasse esse talento que ele me deu. Mas eu não vou negociar, não. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte: eu vou esconder esse talento, que quando ele chegar eu dou o que é dele e acabou, já está bom demais. Então ele preparou um discurso para falar com Jesus, para falar com o Senhor, não é? E qual era esse discurso? Ah, sei que tu é homem duro, que colhe onde não planta. Então, eu guardei o que é teu aqui. E foi exatamente esse o seu laço. Ele disse: você sabe que eu sou um homem duro. Porque talvez se você não tivesse a consciência de qual é a punição para o mau servo, o servo negligente, o servo preguiçoso, você talvez fosse perdoado. Mas sabe qual é o nosso problema? A gente, mesmo sabendo que estamos descumprindo a vontade de Deus, nós estamos fazendo. Mesmo sabendo que o Senhor não vai se agradar disso, estamos fazendo. Porque nós sabemos que Ele é assim, mas preferimos cauterizar a nossa mente dizendo: Deus é amor. E não é que Deus não seja amor, mas que Deus também é justiça. E eu não estou dizendo aqui que ninguém vai ser lançado no inferno por causa disso, mas eu abro o seu olho, porque o Senhor está dizendo aqui: eu vou cobrar o que eu entreguei nas tuas mãos. Você não vai ficar impune, tenha certeza disso. Nós seremos cobrados daquilo que Deus nos deu, irmão. Deus te deu um talento, você precisa usar esse talento para a glória de Deus. Deus te deu uma voz, glorifica a Deus com isso. Deus te deu a capacidade de pregar, glorifica a Deus com isso. Deus te deu a capacidade de administrar, Deus te deu, assim, aquela capacidade de lidar com pessoas. Você podia estar aí ajudando o nosso corpo de, quem sabe, de obreiro. Deus te deu várias capacidades, você precisa honrar a Deus com isso. Os teus talentos, né, sua competência profissional, nós precisamos honrar a Deus com isso. De alguma forma, nos colocarmos ao serviço e ao dispor do Senhor. E eu não estou dizendo que você não faça ou deixe de fazer, eu só estou chamando e alertando para essa realidade. Mas quando a gente deixa de fazer aquilo que Deus nos capacitou a fazer, nós estamos pecando, nós estamos errando. É um falso serviço. Deus nos capacitou a sermos o que? Mantenedores da casa. Quando nós negligenciamos esse ofício que Deus nos entregou nas mãos, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos negligenciando aquilo que o Senhor requer de nós. Sabe, queridos, é algo muito, assim, comum dentro da igreja. E as pessoas, ver as pessoas, né, melhor colocando, negligenciar aquilo que Deus responsabilizou-as a fazer. É muito comum, porque nós temos assim o hábito de dar desculpas a Deus, mas é claro que uma hora Deus vai cobrar isso de nós, porque é isso que a palavra de Deus diz, a gente tem que ter cuidado com isso. Nós não podemos negligenciar as coisas do Senhor. A vocês, homens, Deus deu um sacerdócio dentro do lar de vocês, para que vocês cuidem dos seus filhos, cuidem de sua esposa, cuidem do seu lar. A vocês, mães, Deus deu um sacerdócio a vocês, para que vocês edifiquem a casa de vocês. E muitas vezes há uma negligência total em relação a essas coisas. Isso vai produzir, lá na frente, algo muito ruim. Famílias se desestruturam por causa disso. E a gente precisa assumir a nossa responsabilidade. E aquilo que eu falei, não fica olhando para o lado de fora, não, porque muitas vezes não fazem porque não sabem. Mas aqui nós sabemos e somos indesculpáveis diante de Deus.
Então, se alguém tem a desculpa lá de dizer assim, eu nunca ouvi falar disso, que eu não conheço a Bíblia, não conheço a palavra, mas você conhece. Ande na luz que você recebeu. Não é isso que a Bíblia diz? Vamos andar na luz que nós temos. O apóstolo Paulo diz isso. Então, é muito importante, naquilo que nós recebemos, vamos andar naquilo que recebemos, ele diz lá em Filipenses capítulo 3, né? E nós precisamos tomar essa realidade para as nossas vidas. Você sabe uma coisa que demonstra claramente um falso cristianismo? É a imitação da verdadeira fé. Você sabe que a imitação da verdadeira fé é o crer no que se vê e se apegar ao tempo presente. Porque a fé é exatamente o inverso disso. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Quando nós nos apegamos ao tempo presente e apenas cremos naquilo que pegamos, que sentimos, porque tem gente que é assim, não crê no poder de Deus, não crê no sobrenatural de Deus, não crê nos acontecimentos futuros, ele só crê naquilo que ele vê. E ele só tem expectativa para o tempo presente, aquilo que ele bota a mão. A fé é olhar para o futuro e ter a certeza de que as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida, de que aquilo que você espera de Deus você vai alcançar. Isso é fé, irmãos. Ah, mas se eu não sentir aqui agora, aí você está exatamente igual a Tomé, que disse, se eu não colocar minhas mãos, né, no furo dele e o seu lado vazado, eu não vou crer. Quando Jesus se apresenta a ele, mano, toca aqui, Tomé, veja que sou eu mesmo, e seja crente e não incrédulo. O Senhor o repreende, mas tem pessoas que elas estão limitadas ao que os seus olhos naturais veem. Então, se eu não estou vendo o que está acontecendo agora, eu não creio no que possa acontecer. Mas a vida cristã é uma aposta no futuro. Essa é a verdade, irmão. Você está apostando no seu futuro. Você está apostando na sua eternidade. Você é crente por esse tempo presente? Não, você é crente pela eternidade, por causa de sua salvação eterna. É assim ou não é? O que você espera? Uma vida com Cristo aqui, até o apóstolo Paulo disse, se nós esperarmos em Cristo apenas nessa existência, nós somos os mais miseráveis dos homens. Palavra forte, né? Foi isso que Paulo disse. Você confere lá depois, 1 Coríntios capítulo 15, vai ler o texto lá que você vai ver. Ele dá uma palavra dura, porque alguns dentro da igreja estavam recebendo a doutrina dos fariseus, o que eles estavam dizendo? Não existe ressurreição. E Jesus disse, olha, se nós estamos esperando em Jesus, em Cristo, apenas para essa vida, nós somos mais miseráveis dos homens. Vamos comer e beber, porque amanhã nós vamos morrer e tudo vai se acabar. E o que nós estamos perdendo tempo aqui? Agora, se você espera a sua eternidade, aquilo que o Senhor Jesus prometeu para nós, preparar moradas que já estão preparadas, que já estão prontas para nos receber, aí, meu irmão, a coisa muda. Mas essa é a tônica, é viver por fé, essa é a demanda, é viver por aquilo que não vemos. Nós vivemos por um futuro, não vivemos por um presente. Não que Deus não se revele no nosso presente, mas é porque o que nos motiva é a eternidade. O que nos motiva é a eternidade. E nós estamos caminhando para ela, mas se você não crer naquilo que não é aparente, você tampouco crerá na eternidade. E você precisa mudar a sua forma de agir em relação a isso. Então, a imitação da fé, quando nós vivemos a imitação da fé, vivendo para aquilo que é presente, para aquilo que é tangível, acabou para nós. Não tem mais futuro para nós, tá? E há tanta coisa que a gente tem para falar sobre isso, e que a gente podia falar aqui, tantas coisas, mas eu quero te chamar a sua atenção para aquilo que eu falei. Eu ia entrar aqui nas igrejas, né? As cartas de Jesus à igreja, as igrejas da Ásia Menor. Ele vai falar muito sobre imitação dentro das igrejas. Ele já começa a falar em Éfeso sobre a imitação de um verdadeiro fervor. Ele vai falar sobre as obras de Éfeso, mas ele diz, cadê a base? Onde é que está a base? Se a base não está no amor, não existe um verdadeiro fervor. E ele diz, vê onde é que tu abandonou o teu primeiro amor, porque tem muita gente que abandonou o primeiro amor e só vai fazer obra através de imitação. Porque o verdadeiro valor daquilo que você faz está pautado na sua motivação. Se não há uma motivação de amor, querido, não é aceito por Deus.
Isso não é eu que estou dizendo, não. É Deus quem está dizendo. Você vai resolver o seu problema com Deus, se você não gostou. Mas essa é a verdade. Às vezes essas coisas me chocam, sabe? Eu olho para essa igreja em Éfeso e eu digo, mas rapaz, esse pessoal aqui, ele diz, eu conheço as tuas obras, o que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que vocês não podem suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e os descobriu como mentirosos. Vocês têm perseverança e suportam provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Eu falei, essa igreja é uma igreja top, quem não queria participar de uma igreja dessa? Mas então Jesus vai dizer, mas tem uma coisa aí que eu não posso tolerar, vocês abandonaram o primeiro amor, então a motivação de vocês, o real fervor de vocês, o que vocês apresentam, não é motivado por aquilo que tem valor. Sabe quando a gente quer, sabe, parecer ser por uma simples motivação de que as pessoas, uau, fulano, sabe? Não tem uma motivação real, é tudo palha, tudo queima. Eu quero pregar aqui uma mensagem para edificar, aí você tem uma motivação real. Não, mas eu quero pegar uma mensagem para impressionar. É palha, isso vai queimar, irmão. Isso não vale de nada. Deus conhece o meu coração, Deus conhece o teu coração, e nós precisamos fugir do que é falso e nos apegar ao que é verdadeiro. Um verdadeiro amor, uma verdadeira comunhão, uma verdadeira amizade, uma verdadeira, sabe, convivência, é o que Deus espera de nós, um verdadeiro culto, uma verdadeira adoração, porque nada que é falso será jamais admitido por Deus. Ponha isso em sua cabeça, e que Deus te abençoe. Nós estamos vivendo em um tempo e em uma geração que está se acostumando a entregar o pior de si mesma a Deus, o resto do seu tempo, as sobras do que é, do que tem, são as sobras. Eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não posso, não é verdade? Nós precisamos fugir dessa geração, ou dessa prática, sabe? Nós precisamos fugir destas coisas, porque Deus não vai receber isso de nós. Deus espera o melhor de você. Diz isso para quem está do teu lado aí, ó. Deus espera o melhor de você. Amém? Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu orar contigo. Feche teus olhos um instantinho aí, Pai. Eu oro nessa manhã, Senhor, pedindo misericórdia primeiro por minha vida, Pai, mas também pela vida desses irmãos que estão aqui, que não são melhores do que eu, não. Nós todos precisamos da Tua graça, Pai, do agir do Teu Espírito em nossa vida, à luz da Tua palavra, para vivermos uma vida agradável a Ti, Senhor. Deus, eu temo por mim e temo por eles, Pai, para que nós não sejamos tragados por esses modismos, Senhor Deus, e por toda este mover de coisas enganosas que nós estamos vivendo hoje, Senhor. O engano está em alta, a mentira está em alta, Senhor. O verdadeiro tem perdido o seu espaço. Este mundo vive o que é falso, se apega à mentira. Não importa o que importa são as narrativas. Isso é o que importa, isso é o que tem valor. Mas essas coisas não podem se adentrar à igreja, Pai. E não podem, ó Deus, serem aceitas, validadas por um verdadeiro cristão. Porque Tu não te agrada de nada que é falso. Tu não validas nada que é falso. Tu não corroboras com nada que é falso, Senhor. Contigo vale o que é verdadeiro. E nós não entendemos que aquilo que é verdadeiro para Ti é o que tem real valor, mesmo que aos nossos olhos não tenha tanto valor. Mas aqui, Senhor Deus, nós estamos para aprender de Ti, e que o Senhor nos transforme a cada dia, nos moldando a cada dia, para que vivamos a realidade de um evangelho que dignifique o Teu nome, de uma vida cristã que produza impacto neste mundo. Por que o mundo olha para nós e diz muitas vezes: este povo é povo de Deus, essas pessoas aí, este meu colega de trabalho, este meu colega de escola, este meu vizinho é que se diz um verdadeiro crente e faz essas coisas? É porque um falso cristianismo está ali, Senhor. Jamais impactaremos o mundo, jamais envolveremos as pessoas
se não vivermos um verdadeiro evangelho, se não nos tornarmos, ó Deus, verdadeiros adoradores que te adorem em espírito e em verdade. Assim eu oro, Pai, por nossa vida, porque nós não aceitamos viver o falso em nossa vida, Pai. Nos fortalece, queremos cada dia sermos melhores e apresentar o melhor de nós mesmos a Ti, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos. Louvado